Vamos conversar agora com o compositor, arranjador, pianista, produtor e diretor musical Ruben Pfeffer, também conhecido como Binho. Tudo bom, Binho? Oi, Domingas, tudo bem? Muito prazer, muita alegria de estar aqui junto com vocês. Legal, Binho. Olha, é o seguinte, eu queria, já começo falando de todas essas suas posições, todas essas posições que você joga, mas eu quero começar falando da Ultrassom, que você está à frente da Ultrassom e já me chama a atenção o fato de que é uma produtora musical, quer dizer, um estúdio, mas na verdade você diz que eu gosto da ideia do conceito, né? Music Ideas. Explica para a gente, por favor. Olha, a Ultrassom Music Ideas realmente é uma produtora de som que começou já faz bastante tempo. É difícil de contar quanto tempo começou, mas a razão social é desde 2001, assim, formalmente, com nota fiscal e tal. Era um projeto, era uma coisa que eu fazia sozinho e fui agregando mais pessoas trabalhando comigo. E hoje em dia é um empreendimento, uma coisa super profissional. Nós temos hoje mais de 20 pessoas praticamente lá, fora os freelas. É uma produtora de som integrada, vertical, vamos dizer assim, que faz a parte de criação musical, faz a parte de finalização de som, faz a parte de direção e gravação de voz original e a parte de sound design, toda essa parte de finalização de som mesmo, né? Então Ou a gente seja, realmente tudo, oferece, a gente todo. só não faz a captação de som direto de um filme, assim, mas é focado realmente nessa parte do mercado audiovisual, em séries de animação, séries live action longas e outros projetos especiais. Entendi. Eu E esse gosto. conceito do Music Ideas é realmente isso, porque primeiro que o ultrassom já dava confusão, porque a minha ideia do nome é assim, ultrassom é mais do que som, o conceito é esse, né? Uhum. Mas dava confusão com consultório médico, com não sei o quê. E como a gente tem esse DNA musical e de criação, então é Music Ideas, sabe? É para resolver, são soluções musicais mesmo que a gente oferece. Musicais, de áudio, de narrativas. Entendi. Sim, para que não hajam essas confusões e para que não haja essas confusões e para que vocês realmente tenham uma ideia de que é uma coisa que abarca tudo, né? Quer dizer, quem precisa, porque em geral a pessoa vai buscar uma coisa em um lugar, depois outra em outro, no final acaba indo para finalizar em outro lugar ainda. E a ideia de você ter tudo num lugar só e ainda conta com você às vezes compondo também, né? E eu Muitas estava vezes. muitas vezes, né? E o que eu acho mais interessante é do seu processo de composição, né? Do seu processo como artista, que eu estava vendo um vídeo que está aí na internet, acho que está até no IMDb, fui ver você lá no IMDb, e você conta como a música vem até você, quer dizer, a música está lá, você é que acaba encontrando ela, né? Parece até uma experiência um pouco transcendental, por não ter uma palavra melhor, assim, conta pra gente como é que é isso. Ixi, é subjetivo, né? Gente, é É, muito subjetivo e para cada pessoa é de um jeito e às vezes o que é óbvio para um não é óbvio para o outro. E eu me coloco muito assim, eu me coloco a serviço, sabe? A serviço de um projeto, a serviço de um filme, a serviço de um diretor, a serviço de uma história. Essa história tá na cabeça do diretor, do roteirista, de quem criou a história, de um showrunner. E, né, eu tenho que entrar na forma de contar essa história, descobrir a melhor maneira da música estar a serviço dessa história e funcionar. E muitas vezes o diretor, o criador, o showrunner, ele tem ideias que não são numa linguagem musical. E às vezes nem referências claras. Às vezes a gente ouve falar de referências, mas o que está por trás é outra coisa. Tipo, eu queria uma coisa. Uma vez me veio um pedido de fazer uma trilha que nem Hanna-Barbera, mas não era para ser pontuado. Mas Hanna-Barbera é super pontuado tudo. Mas o que queria, totalmente. nesse caso, era uma coisa meio do jazz, de uma linguagem um pouco jazz, assim, de algumas coisas que alguns desenhos antigos tinham. Nesse caso era isso, sabe? Então, eu brinco com o Gustavo Kulat, que é um dos meus grandes parceiros, a gente fala assim, o nosso trabalho é um pouco de psicólogo e um pouco de arqueólogo, assim, a gente tem que meio que explorar, desvendar, assim, escavar e descobrir o que vai funcionar, o que está faltando lá, sabe? E essa ideia de que a música já está lá, né, de que já foi criada, e aí você tem que justamente traduzir para quem não tem essa Sabe o capacidade, que é traduzir, louco disso? codificar, É né? difícil, é transcendente, é difícil, mas o negócio é que quando você encontra, e quando quem está fazendo encontra,
e quem está ouvindo ouve, tem um clique, você fala, olha só, sabe? Quando dá esse Sei. clique, que você sente que encaixou, eu não sei descrever o que que é, mas é uma coisa que encaixa. Enquanto não Sim, encaixa, sim. você não sossega, porque não encaixou, sabe? Sim, e aí a ideia de que, não, ela estava ali já, né? Ela De estava algum jeito ali, ela estava foi... ali. Às vezes ela tá no movimento, às vezes ela tá em cores, às vezes ela tá em formas que estão na imagem, às vezes ela tá num ritmo das coisas acontecerem, às vezes está em olhares. É uma Legal. codificação mesmo. Não sei explicar. Que é um trabalho muito legal, que você foi legal que você mencionou o Gustavo Curlati, que é seu parceiro, sócio e com quem você teve no Tito e os Pássaros, 2018, no Menino e o Mundo também, Exato, Meio Menino e o Mundo. Mundo 2013, Projetos. dois projetos muito bacanas que estiveram, né? O Menino e o Mundo teve no Oscar, o Tito e os Pássaros quase teve lá também. Quase. É, depois, eu queria falar disso porque também você tem outra posição, outra empresa a qual você está tocando, né? Além da música, você está na Elo, que é uma produtora, que é produtora, é distribuidora, é um projeto também 360, assim, tem o selo Elas. Queria que você me contasse, porque eu acho que essas posições todas, elas acabam se complementando, né? Quer dizer, você poder entender tudo isso só te traz vantagens, né, de estar Sim. nesse meio. Sim. Olha, eu não sei te dizer no sentido que muita coisa aconteceu sem grandes planejamentos, tipo, vou fazer isso e vou fazer isso. Mas a Elo nasceu como uma quase uma dissidência do ultrassom para ser o lado, digamos, a ultrassom numa época que não estava muito nítido que o mercado iria crescer como cresceu e que parecia que tinha um caminho de uma coisa mais comercial que tinha um potencial, sabe? E era começar a atuar como distribuição de conteúdo brasileiro para fora. Foi Uhum. uma época que eu comecei a analisar esse mercado e eu contratei uma pessoa para analisar comigo, que é a Sabrina Nudelman, que é minha sócia até hoje. Ela fez um relatório tão completo que no final eu falei, vem, sabe, vamos fazer. Aí que eu vi que tinha como fazer. Ela fez um relatório, um business plan incrível, isso faz muito tempo. Hoje a Elo está bem grande também, e já de uns anos para cá, a Elo, além de distribuidora, ela virou uma produtora também, porque a partir de um certo momento a gente percebeu. Conteúdo sempre foi tudo, mas num certo momento a gente percebeu que ser dono do conteúdo, ser criador do conteúdo é onde está realmente o grande diferencial, principalmente a médio e longo prazo. Então, a Uhum. partir dessa guinada de da gente poder, né, ser o dono, a pessoa, o detentor dos direitos mesmo do nosso conteúdo, que a gente começou a Elo enquanto produtora e tá. A Elo enquanto produtora ainda é muito relativamente nova, mas a gente já teve alguns projetos e temos vários outros projetos acontecendo. É assim, a sinergia que acontece. A Elo, às vezes, ela está produzindo, às vezes ela está coproduzindo, às vezes ela está distribuindo ou co-distribuindo. Muitas vezes Uhum. trabalha com coisas que não são nossas. E muitas vezes na Elo, por exemplo, trabalhamos com outros produtores de som, outros diretores, uma série de coisas. Então, realmente tem que saber separar os chapéus que a gente usa quando está sentado na mesa. E a Ultrassom também trabalha com projetos da Elo, não projetos de outras. Quando eu consigo o máximo de sinergia, realmente é o máximo de vantagem. Dentro da Ultrassom é a mesma coisa. A Ultrassom às vezes trabalha com projetos que eu faço a música e a mixagem é feita em outro local. Ou, por exemplo, eu não faço a música, a gente mixa a coisa que alguns outros produtores fizeram. Mas mesma coisa, quando tem a sinergia máxima, é o mais legal, porque a gente consegue acompanhar todo o processo, sabe? Fazer mudanças Fazer desde tudo, antes, desde o sim. roteiro até o final. Então o melhor cenário é esse, quando a gente consegue essa sinergia de poder estar com tudo funcionando junto. Não, e também de entender o que as pessoas estão querendo produzir, quais são os projetos que estão por aí, né? Sim, Eu porque a gente tem um acompanhei o contato próximo. nascimento, A gente tem um exato, o contato nascimento da próximo com os Elo. players, com quem consome, quem compra, quem contrata. Isso é muito Exato, legal. exato. É a visão do outro lado do balcão. Eu sempre acreditei Uhum. muito nisso. Na verdade, grande parte do meu time na Ultra vem de gente que era do outro lado do balcão. Muita gente que era de produtoras de imagem, de pessoal que fazia filme, que sabia o que precisava.
Exato. Eu até pensei aqui que é uma analogia, porque assim como você escuta a música, né, que tem por trás da trilha, que precisa ser montada, é uma maneira também de você pensar, olha, as pessoas, essas são as vozes que estão querendo, né? Ó, ficou até Sim. poético, mas né, as vozes que estão querendo ser faladas aí, os projetos que precisam ser feitos e tal, né? Eu E acho por que, falar, olha, diga. só uma coisa, porque a gente estava falando dessa dificuldade de entender a história, ou de como descobrir a história. É exatamente isso, é você poder olhar do outro lado do balcão, sabe? Uhum. Então, ter esse contato com os diretores, com o mundo, com o universo dos diretores, dos produtores, ajuda muito. Sim, sim. E como eu disse, você ter essa visão total só é vantagem para todo mundo, Sim, né? Porque você pode ajudar quem está, justamente quem tá, não sabe às vezes o que fazer, né? Uma vez que você é, tem aquela ideia, até você conseguir fazer todo o resto, né? Por falar em ideias e das maneiras como a gente consegue colocar essas ideias para funcionarem, né? A gente estava comentando aqui desses projetos que você está aí à frente, dos quais você está à frente, que são uma talvez assim são na verdade uma coisa nova para quem talvez não tenha vivido uma certa época, mas é uma volta ao que já foi. A gente estava falando de que a radionovela, né, todo aquele sucesso que foram as radionovelas, é, agora estão voltando com os podcasts, e os podcasts de conteúdo ficcional, né, digamos as assim. audioséries, Paciente, né? Audioséries, exatamente, as audioséries. gosto desse termo. Paciente 63 com o seu Jorge Mel Lisboa é um sucesso, assim, para mim foi uma coisa que foi chegando. Você tem que ouvir o pessoal fazendo share através do Ah, Spotify. Me conta aí do Paciente 63 e do Batman, como é que é? Batman Despertar. É, olha, é muito interessante, porque isso foi acontecendo, isso começou bem na época da pandemia. Eu passei, na verdade, antes do Paciente 63, teve Sofia. Sofia foi a primeira audiosérie do Spotify, que em inglês chamava Sandra. Acho que chamava Sandra. Eu acho que era Olha, isso. Depois checa aí, mas eu acho que era isso. Era uma vamos audiosérie checar. que existia de uma empresa, uma produtora que a Spotify tinha comprado lá fora, que fazia um sucesso enorme, que é uma história de uma pessoa uma mulher que vai trabalhar numa empresa que ela é Siri. Ela é o Uhum. outro lado da Siri. Então é uma audiosérie com um roteiro genial, com uma visão super diferente, feminina pra caramba e tal, e com uma importância do som e dos efeitos sonoros narrativo, porque às vezes você está do outro lado, você está aqui, eu sou o cliente, eu sou o usuário da Siri, da Sandra, né? Eu aperto e falo, hey Sandra, aí corta o som, faz um efeito sonoro que você ouve do outro lado, você, olá, faça não sei o que, sabe? A Sei. atendente, né? Então é uma história muito legal e a gente foi o Spotify Internacional fez uma análise no mercado e foi atrás de quem conseguiria ser os produtores para fazer a versão brasileira. E a gente entrou na briga e ganhamos e ficamos muito felizes, assim. Foi um super projeto. Isso foi antes da pandemia. E aí logo em Uhum. seguida, quando começou a pandemia, apareceu. A gente parou de fazer tudo, né? Como praticamente todo mundo. Só que série de animação, que é uma coisa que a gente faz muito, série de animação dava. Animação o pessoal fazia na pandemia. Então a gente continuou a Sim. fazer. E podcast, idem. Então, os projetos que continuaram foram exatamente esses. E aí, logo de cara, o Spotify apareceu com essa série que chamava Caso 63, é uma série latino-americana, eu acho que é colombiana originalmente, um roteiro incrível, assustadoramente incrível e realista, que todo dia eu oro para ser mentira, porque ele fala basicamente que o vírus não foi erradicado e não sei o quê. É assustador demais. Uhum, exato. Então, cada Você fala, não é cepa nova fala, possível. ai meu Deus. Falei, gente, que sabedoria que o cara teve esse roteiro, é incrível. E aí chamaram a gente para fazer a versão em português, o Gustavo Kulat, que fez inclusive a tradução, foi chamado o seu Jorge, a Mel Lisboa, e foi o projeto que a gente fez no começo da pandemia, resolvendo como gravar remotamente, todas as soluções técnicas. Aí depois teve a segunda temporada, e de lá para cá, o Spotify apareceu com essa audiosérie do Batman. Isso foi acho que ano passado que começou a falar.
E era assim, sempre é sigiloso, mas o Batman era tipo absurdamente sigiloso, né? Imagina que Uhum. pode falar, é um É projeto claro. da DC, do Spotify com a DC, a Warner DC, né? Era incrível. Então, quando falaram disso, né, a primeira vez que a gente falou com o Daniel Rezende, que logo de cara, quando veio o projeto, ele falou: quem tem que dirigir isso tem que ser o Daniel É o Rezende. Daniel Rezende. Aí a nossa equipe, né, a Flávia, a Érica, todo mundo falou com ele e falou: Daniel, tem que ser você. Ah, mas não dá, eu tô filmando. Acho que ele estava no Uruguai, eu tô filmando, eu não posso, minha agenda só não sei quando. Falou: olha, eu não posso te falar, mas eu vou ter que te falar, você tem que saber. É Batman. Ele Não falou: posso, mas tem que não, falar. É. Batman, como assim? Não, para tudo. Olha aqui. Aí ele mostrou a parede do escritório dele, cheio de bonequinhos e tudo. Ele é fissurado. Ele falou: não, tem que ser eu, tem que ser eu. Ele vestiu a camisa como ninguém. E ele nunca tinha feito uma audiosérie, ele nunca dirigiu áudio. E Uhum. ele adorou o projeto, e encabeçou e vestiu a camisa e botou um elenco incrível para trabalhar de uma forma incrível, conseguindo um resultado muito bacana. Acabou de ser lançado agora. Está sendo lançado aos poucos aí, tipo antigamente, né? Isso que você estava Tipo falando. antigamente. Você fica esperando Estava o se próximo reunindo na sala capítulo. para ouvir rádio, né? Já pensou? É, é, é. É muito Exato, legal. fica lá. Ah, aliás, essa experiência de ter feito uma projeção com né, projetar um É, player na tela e o pessoal fizemos no uma cinema pré-estreia para a ouvindo. equipe, imprensa, alguns convidados no Shopping Adorado, no cinema. Uma super experiência assim de um som imersivo, duas Cara, isso é sessões de incrível. meia hora, todo mundo entrando na história, muito forte, muito legal. Dá vontade de ter mais disso, é muito legal. Eu acho muito bacana porque mostra como, assim, apesar de toda a tecnologia, claro, existem diferenças muito grandes, né? Acho que dos efeitos e tudo mais, né? Mas é o poder está ali, né? O poder do áudio, o poder do conteúdo, o Sim, poder do visual, isso continua ali, né? sim. E engraçado que você estava falando aí do Daniel e eu fiquei pensando aqui sobre essa história de que algumas coisas têm que ser, né? Algumas coisas, alguns projetos vão para as pessoas certas e a pessoa fala, nossa, isso aí tinha que ser para mim, né? Você insistiu, você falou, cara, e ele tinha todos os Batman. Será que esse espaço que se criou para o áudio, né? Esse espaço que está voltando para o áudio vem de um excesso de telas, né? Isso que a gente tem falado tanto sobre como isso acaba sendo danoso para as pessoas, a gente vê nas crianças o quanto elas já ficam, né, totalmente viciadas. Será que essa é uma ideia de que o áudio também pode resolver essa questão? Nossa, super legal essa pergunta. Eu nunca pensei muito nisso e não sei se eu vou saber responder, mas enquanto você estava falando, me caiu uma ficha assim. Sabe que o áudio, ele é um pouco mais acalentador. Acho que remete àquela coisa de uma mãe te ninando, te cantarolando, ou um avô te contando uma história, sabe? Acho que o sentido do áudio, ele vem de uma maneira um pouco mais acalentadora do que uma imagem que é jogada, assim, de certa forma. E é um pouco diferente, porque imagem tem o tempo todo, né? Não só na tela. Imagem você tem ao seu redor. E o áudio a gente não presta tanta atenção. Às vezes, né, processo de meditação, de mindfulness, fecha o olho ou nem fecha o olho, mas ouve o áudio ao seu redor, ouve o que está acontecendo, né? Sente o cheiro e tal. Então o áudio faz parte de uma sutileza um pouco, que às vezes a gente talvez desaprendeu ou esqueceu de como Uhum. acessar isso. E eu acho que talvez as pessoas estão um pouco mais abertas ou até precisando assim dessa sutileza, desses outros caminhos, dessa coisa um pouco mais acalentadora. E eu acho que o áudio tem um lado prático também, em muitos sentidos. Tem situações que você não vai conseguir ver uma tela tão bem. Eu, por exemplo, eu fico enjoado de ver, sei lá, no avião, no ônibus, uma tela, mas ouvir uma audiosérie é perfeito para essas coisas, sabe? Sei lá, crianças também, acho que eu vejo que muitas vezes, às vezes as crianças ficam muito magnetizadas quando elas estão perante a tela. E perante o áudio, eles não saem tanto da realidade, mas interagem de uma maneira. E acho que só para complementar, tipo um livro, que o livro comparado com o filme, de certa forma, deixa um espaço para você interagir com a sua imaginação. O áudio você interage com a sua imaginação. Então eu acho que deixa mais essa é mais interativo. A experiência de ter feito a experiência de ouvir, assistir
essa pré-estreia só de som da audiosérie do Batman foi extremamente imersiva e um tanto quanto interativa nesse sentido, sabe? Porque tem essa coisa, tá um monte de gente no cinema junto, vibrando, né? Igual num filme, só que só ouvindo. Cada um imaginando de um jeito um pouquinho diferente. Exato. É uma mistura muito diferente, né? Não, Eu você acho que tem falou espaço para esse tipo de coisa. exatamente. Eu acho que você tocou no mais importante, que é o fato de que o áudio, assim como o livro, né, ele ainda deixa espaço para a sua imaginação. A sua imaginação está produzindo e criando, né? Você é coautor. É, e isso me lembrou aqui uma banda que eu fui assistir esse fim de semana que fez pouquíssimos videoclipes na época que estava bombando o MTV e tal. Eles tiveram umas questões de fazer assim, porque as pessoas falaram: oh, quando você faz um videoclipe de uma música que eu já conheço, que eu ouço, você está estragando a minha ideia do que É. era aquela, né? O pessoal nunca mais fez vídeo. E acho que é bacana, é uma transformação aí que e uma possibilidade também que a gente tem, né? Que está Sim. voltando e está Sim, acontecendo. são coisas que se prestam para algumas coisas que não se prestam para outras. Nem todas as histórias funcionam tão bem no áudio, Uhum, mas tem algumas histórias que funcionam até melhor no áudio. Tem um projeto que a gente está começando aí, não pode falar muito, mas ela é o ponto de vista de uma pessoa que é cega. É uma audiosérie do ponto de vista uhum. de uma pessoa que é cega. Então, isso, Olha, sabe, a experiência do espectador é única. eu queria só falar assim, talvez começar encerrando aqui o nosso papo, que tá super legal, mas eu fico pensando que para você, você que tem uma família tradicional, de que já tem um negócio, acredito que os seus irmãos todos acabaram indo no negócio da família e tal. Você que tinha uma trilha já, digamos, traçada, assim, resolveu que, na verdade, você ia pela música, né? Me parece quase um chamado, né? Assim, que é o que a gente chama de vocação, né? Como é que foi isso para você, Binho? Foi intenso, não foi fácil. Eu demorei para ter a coragem interna. É uma coisa minha comigo mesmo, mais do que perante qualquer pessoa. Todo mundo que me conhecia, melhor do que eu mesmo me conhecia, talvez, me apoiou totalmente. E eu descobri realmente que acho que eu tinha mais coisas para fazer, mais um outro foco. Acho que a empresa, toda a situação lá já estava realmente uma empresa extremamente profissionalizada, né? Extremamente as melhores pessoas estão lá. As pessoas que estão lá são as pessoas que se prepararam a vida inteira para estar lá, para trabalhar, contribuir de mais diversas formas. E eu, de certa forma, eu percebi que o que eu me preparei para fazer a vida inteira eu não estava fazendo. O que eu preparei, o Uhum. caminho que eu estava precisando fazer, sabe? Assim, não estava encaixado. Que nem eu falei quando a gente encontra a trilha, quando encaixa, né? Sim. Aí quando deu o clique, não. Tipo, você vê uma coisa que não pode desver, já estava visto, sabe? Já estava claro. Agora, eu não tinha a menor ideia o que eu ia fazer. Imagina que eu tinha uma ideia, não, vou fazer uma produtora de som que vai fazer trilha para série de animação e sei lá o quê, uma radionovela. Imagina que eu ia pensar nisso Sim, em sim. 98, né? Mas foi isso, eu comecei a ir atrás, eu tinha umas coisas que eu fazia já para teatro e projetos assim. Então essa questão da narração sempre estava por trás, a narrativa, a história. Quer dizer, você já compunha, você começou compondo, então. Você Fazia já coisa para teatro. tocava Ah, eu e compunha desde começou compondo. criança. Eu Ah, compunha é? desde Ah, criança. tá. Outro Isso que dia eu um queria professor meu saber. da escola falou: "Ah, você nunca consegue tocar a mesma coisa do mesmo jeito duas vezes". Eu falei, eu não quero tocar a mesma coisa do mesmo jeito duas vezes. Eu estou criando. Eu quero criar. Que Existe ótimo. gravador. Uhum. Pois é, não. É o que dizem da Meryl Streep, né? Que nunca faz o mesmo take, vai sempre fazer um take diferente para o É, diretor escolher. é verdade. Quer dizer, então você já tinha isso, assim, quer dizer, é Ah, curioso desde porque você falou que criança. Desde você, criança. às vezes a gente dá uma volta, né? E acaba indo para É, aquele momento lá que foi criado no. sim. Então essa música sempre teve ali, né? Sempre te Tinha só que devia estar descobrir falando, ela, né? exatamente, Descobrir. exatamente. Vou então agradecer e dizer que foi um prazer conhecer você melhor, Binho. Sucesso aí Obrigado. para todos os seus
seus projetos. Obrigado, valeu, prazerzão também te conhecer.